dia, tudo bem? Vou apresentar para vocês a IPT Engenharia e depois um vídeo sobre a parte de componentes de proteção. A IPT Engenharia ela foi idealizada por 3 sócios, Luciano, Duque e Marco, em 2010, em Brasília. O nosso foco é na parte de engenharia em diagnóstico elétrico e nós trouxemos para os nossos clientes aqui no Distrito Federal alguns conceitos de manutenção preditiva, conceitos aplicados na indústria e hoje já aplicados na área comercial. Esses conceitos nós poderíamos citar alguns, como a termografia elétrica e a análise da qualidade de energia. A empresa é formada por um corpo técnico de engenheiros, técnicos e eletricistas. Temos também como base que a segurança elétrica das edificações elas têm que ter as condições adequadas para o seu funcionamento e para a sua segurança. Entre as diversas atividades que compreende o nosso escopo de trabalho, nós podemos destacar a parte dos laudos de vistoria elétrica e SPDA, a parte de vistoria elétrica por termografia, projetos e manutenção elétrica predial e também a parte de análise de qualidade de energia, que além dessa parte de qualidade de energia, nós podemos também destacar a parte de análise de energia para instalação de ar-condicionado, que é um item muito solicitado pelos condomínios. Ao lado da imagem, vocês podem observar que tem um QR. Lá no QR, vocês acessam o site e vocês no site terão todas as atividades desenvolvidas e acompanhadas por nós da IPT Engenharia. Nós somos preocupados muito com a parte dos nossos equipamentos. Por isso, em 2018, nós fizemos um investimento em torno de 40% do nosso faturamento bruto em equipamentos com tecnologia nacional e também equipamentos importados quando os mesmos não estão disponíveis aqui no Brasil. A empresa também se preocupa com a parte de treinamento, tanto o treinamento interno para a nossa equipe de execução, onde eles são pré-treinados para executar algumas atividades específicas, como também treinamos o nosso corpo técnico externamente. Importante ressaltar para os condomínios que nós podemos fazer apresentações na parte de segurança elétrica gratuitamente. É só agendar o nosso departamento técnico que nós vamos com o maior prazer atendê-los. Do lado esquerdo, vocês podem observar 2 equipamentos que nós utilizamos. A parte de cima é o equipamento de análise de energia elétrica, é um equipamento italiano, e embaixo já uma empresa brasileira do Rio Grande do Sul, que é um analisador de energia elétrica. Nesse vídeo nós vamos nos ater à parte de componentes de proteção elétrica. Para isso estamos citando nessa imagem alguns componentes. Vamos nos ater ao componente do meio, que é um dispositivo DPS, que vai ser o objeto da nossa apresentação. Bom, do lado esquerdo superior nós temos os disjuntores termomagnéticos, que têm por função a proteção dos circuitos quanto à parte de sobrecorrente, o circuito, ou sobrecarga. Abaixo temos o dispositivo de proteção DR, que é o dispositivo que faz a proteção contra choque elétrico. Temos também alguns equipamentos que fazem o teste desse componente para verificar a sua eficiência, a sua eficácia. Do lado direito superior temos o relé termomagnético, usado especificamente para a proteção de motores, quando houver uma sobrecarga, para não deixar o motor queimar. E abaixo dele o relé de falta de fase, também para proteção de motor, no caso da ausência de alguma fase, também para evitar a queima do motor. E na parte central, como eu tinha comentado, vamos falar hoje sobre os DPS. O que vem a ser o
Inicialmente vamos falar de algumas características do DPS, né? No corpo dele tem algumas indicações que variam de fabricante para fabricante, mas podemos destacar algumas como uma das mais importantes seria a corrente máxima IMAX, que é o máximo que ele suporta, né? Ele pode ser de 20 kA, 10 kA, 40 kA, depende da sua aplicação. O IN, que é a corrente nominal, suportável para vários surtos, ou seja, esse DPS pode, com uma corrente de surto menor de 5 kA, 10 kA, ele pode sofrer 10, 20 impulsos de surto sem a sua queima. A tensão máxima de corte, no caso aqui de Brasília, que nós trabalhamos com 220 volts AC, seria 275 volts para as fases e também 150 volts para o neutro, porque nós temos também DPS específico para o neutro. O IMPES seria a corrente de impulso. No caso, esse DPS é um DPS classe 1. Ele é voltado mais para a proteção de descargas atmosféricas e a velocidade desse impulso, desse componente, ele é 10/350 microsegundos. Nós iremos detalhar um pouquinho mais esse item para frente. Bom, o componente interno que faz essa proteção, ele é o varistor e o centelhador, tá? Vocês podem observar na imagem, esse componente azul, ele é o varistor. Essa terceira perna que tem dentro dele, aquela mais curtinha, na realidade, esse componente é um componente de um fabricante da Epos. E ele já tem dentro dele uma proteção térmica, que é esse componente do lado direito, que parece um torpedinho. Ou seja, quando ele recebe a descarga, ou se ele estiver já no fim de vida útil, a tendência dele é ir aquecendo. E para a proteção de todo o circuito, esse componente, esse fusível térmico, ele vai se abrir, vai se romper e vai abrir o circuito, evitando que haja uma explosão do componente ou alguma coisa mais séria. Então, o componente acima, o varistor, ele geralmente é empregado nos DPS classe 2 e classe 3. E o componente abaixo, ele é o centelhador a gás, é um componente que é aplicado especificamente no classe 1. Ele é um componente também que tem uma vida infinita, ele não se queima, tá? Diferente do varistor que eu comentei anteriormente para vocês. Bom, o DPS é um dispositivo de proteção contra surto, né? Ele é citado na norma 5410 na 5419 e tem como função a proteção das instalações elétricas e dos equipamentos eletroeletrônicos contra sobretensões, surtos diretos ou surtos indiretos, provenientes de descarga atmosférica ou manobra da concessionária de energia elétrica. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que nós temos uma descarga elétrica que pode atingir a edificação de forma direta ou nas proximidades dela de forma indireta, essa descarga elétrica vai gerar um surto. O que é esse surto? É um aumento de tensão. E aí é que entra o DPS fazendo a proteção. Também quando temos uma queda de energia elétrica da concessionária, quando essa energia volta em operação, ela pode voltar com valores acima do recomendado para os equipamentos. Então, o DPS também evita que esse excesso de tensão, esse surto, vá para os equipamentos, queimando os equipamentos. Então, por isso a importância do DPS. Um outro ponto muito importante é o aterramento, porque o DPS, quando ele detecta esse surto, ele joga esse excedente de tensão para o aterramento. Por isso, além de ter o aterramento, nós temos que verificar se esse aterramento está dentro dos valores recomendados pela norma, que hoje ela fala que é o seguinte, ele tem que ser o menor valor possível. Então, aquela condição anterior de ser o aterramento tem que estar abaixo de 10 ohms, hoje a gente recomenda o menor valor possível. Quanto mais baixo, melhor. Então, todas as edificações devem possuir sistema de aterramento.
E toda a sua malha elétrica, que compreende os quadros, as bombas, os motores, linha de gás, tomadas, tudo que envolver a alimentação dessa malha elétrica tem que estar aterrado para que o DPS funcione adequadamente. Nessa imagem, vocês podem observar a origem dos surtos, né? Então, nós temos aqui um surto aqui no ponto 1, que seria um surto direto na edificação, né? Um outro surto, uma outra descarga, desculpe, aqui atingindo o poste, a energia elétrica. Depois um outro atingindo uma árvore ou um terreno ao lado da edificação. Todos esses surtos eles vão acabar sendo inseridos na edificação, de alguma forma. E aí é que entra o DPS. Então aqui nós temos vários níveis de proteção e de equipamentos. E dependendo do tipo de equipamento e da proteção, nós vamos usar um tipo de DPS. Tá? Então vocês podem observar aqui no ponto 3 também, que é já o aterramento final com a haste, né, com todo o sistema equipotencializado nessa haste, de tal forma que esse surto não venha afetar a instalação elétrica. Bom, quanto aos surtos, como eu tinha comentado anteriormente, ele pode ser provocado por uma descarga atmosférica ou pela manobra da concessionária. Então nós temos, na realidade, os dois principais são a descarga atmosférica e a manobra, e temos também uma descarga estática, né, que é um acúmulo de cargas elétricas em um corpo, e que, estando em repouso, ele pode também gerar em algum momento um surto para o sistema. Então, aí vocês podem observar nessa imagem, né, o comportamento e os picos de surto, né, no começo lá, no texto frequência industrial, ou a forma de onda da tensão, você vê que está limpa, não tem nada. A seguir a gente tem a descarga atmosférica, dando um pico. Esse pico é o surto, que não nos interessa. A descarga estática também não é interessante para o sistema elétrico. E a manobra quando ela acontece. Então, ele mostra claramente esses surtos nessa imagem. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, os DPS, existem 3 tipos, o classe 1, o classe 2 e o classe 3, cada um com as suas características. Então, vocês podem ver na imagem, do lado esquerdo, eu tenho a curva de trabalho, de operação de um DPS classe 1, que é uma onda de corrente de 10/350 microsegundos. Abaixo dele nós temos a onda de corrente 8/20, que é o DPS classe 2. Tá? E eu também tenho uma condição que eu posso ter no mesmo componente um classe 1 mais um classe 2. Isso é bastante interessante. Ele pode entrar no quadro principal da edificação, que a gente denomina geralmente de QGBT, né? O quadro geral de baixa tensão, né? A entrada. Então nós podemos ter esse DPS classe 1 mais classe 2. Geralmente a gente observa que o pessoal instala apenas o classe 2, ou seja, então eu estou tendo nesse momento só a proteção de surto da concessionária, de manobra, eu não tenho a proteção de descarga atmosférica. E por que isso? Porque esse componente 1 mais 2, classe 1 mais 2, ele se torna um pouco caro em relação ao classe 2, né? Mas o ideal é nós termos os dois. E do lado direito, por fim, nós temos um componente de classe 3, que é um componente também, um varistor, também dedicado aos equipamentos. Então, aqueles equipamentos que estão mais suscetíveis a não suportarem um surto, se a suportabilidade dele é mais baixa, nós podemos usar um classe 3 nas tomadas. Então, por exemplo, um computador que eu possa ter, uma televisão, ou seja, algum componente mais sensível, eu posso utilizar do classe 3. Essa condição nós chamamos de coordenação de DPS, ou seja, onde a gente aplica o classe 1, aonde nós aplicamos o classe 2, aonde se aplica o classe 1 mais o classe 2 e aonde se aplica o classe 3.
Nessa outra imagem, nós podemos observar, que é muito interessante, que é justamente isso que eu comentei com vocês, a coordenação de DPS. Então aqui eu tenho a proteção contra o surto. Vocês podem observar que eu tenho aqui no telhado, por exemplo, está escrito em inglês, um PV, que é na realidade um sistema fotovoltaico, né? Então eu tenho a proteção, um DPS específico para a proteção de fotovoltaicos, porque a tensão gerada é tensão contínua e não mais com tensão alternada, então eu tenho um específico para isso. Tá? Depois eu tenho lá na minha entrada principal, número 1, aqui eu teria um classe 1 mais classe 2. Né? Depois, nos outros pontos, por exemplo, no ponto 3, o controle dos ar-condicionados, eu já poderia ter um classe 2. Né? Na parte do item 7, que são as estações de trabalho de computador, também eu poderia ter já um classe 2 e um classe 3. Então, ou seja, em cada ponto dessa estrutura, dessa edificação, eu vou fazer uma coordenação, uma escolha do tipo do DPS mais adequado para aplicar nesse projeto, nessa instalação. Então, vocês observem a importância desse componente, como ele se distribui dentro da edificação. Bom, era isso, assim, uma informação básica sobre o DPS que eu queria passar para vocês. A IPT Engenharia fica à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer palestra, como eu comentei, adicional para o condomínio, para uma empresa que queira conhecer mais detalhes sobre a parte de proteção, né, e continuamos à disposição de vocês. Qualquer coisa, agenda com a gente uma vistoria, uma visita para fazer um orçamento para vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção, um bom dia a todos e até a próxima.